Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Detoá e hoje a gente começa mais um webinar organizado pela SAMP Brasil. Para aqueles que não sabem, a SAMP Brasil é uma associação focada no fomento de materiais e processos de engenharia avançada. Hoje, esse evento será gravado, então aqueles que se sentirem desconfortáveis, eu peço, por favor, que se desconectem. Obviamente não é esse o nosso interesse é que vocês participem até o final. Também peço a todos que não vão ser palestrantes que mantenham o vídeo e o som e o fone desconectados e façam as perguntas via chat. No final do evento, se tiver tempo, a gente libera espaço para os convidados participarem ativamente. Então, sem mais delongas, eu apresento aqui o Francisco Ugayama e o Anderson Penha, ambos da Cotton Candy, e dou a palavra ao Anderson para se apresentar e começar com a apresentação da empresa e do conteúdo bastante interessante que tem pautado a trilha dessa nova startup do mercado. Anderson, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Olá a todas e todos. Francisco, a gente deixa para apresentar, vou falar mais sobre a gente ao final. A gente preparou uma apresentação, vou fazer um teste aqui agora para ver se não dá nenhum tipo de problema. Vocês me dizem se estão vendo a apresentação da tela aí. Perfeitamente. Eu vou passar um slide agora só por uma questão de teste. Foi? Foi. Então, perfeito. Vou voltar novamente. Pessoal, a gente propõe falar com vocês hoje numa palestra voltada para cultivando materiais. É um trabalho aí desenvolvido tanto pela Evolve, né, uma biotech startup, e um trabalho também da Simnetics. Como a gente vem discutindo sobre o cultivar, é importante que a gente vai trabalhar pelo menos 3 casos aqui, sendo muito uma ênfase maior, que é o da Evolve. Então, trabalhando o conceito do cultivar em diversas óticas aí. Eu acho relevante também, eu acho que tem bastante pesquisadores aqui, pesquisadoras, professores, pelo que eu vi na troca do chat, é que a gente já passou por diversos saltos da sociedade, a gente passou para uma sociedade de caça, uma sociedade do plantio, uma sociedade industrial, e tudo que a gente vai discutindo agora são reflexos de decisões e sistemas de crença que nós mesmos criamos para nós, né? Parece meio óbvio isso, mas a gente criou regras que hoje elas limitam a gente, mas quem determinou essas próprias regras fomos nós enquanto sociedade. E parece que quando a gente começa a discutir o questionamento dessas regras, ela dói mais, mas você fala, quando você avalia antropologicamente tudo que foi acontecido na sociedade, não era para assustar a gente a necessidade de readequação, requestionamento, reconfiguração de algumas etapas aí nossa. Automaticamente, né, a decisão para essa sociedade que sai da sociedade da caça e vai para a sociedade industrial, a gente teve alguns reflexos nessa decisões, né? Quando a gente passa para uma sociedade industrial, a gente teve um impacto assim absurdo do acesso das pessoas. A gente começou a viver mais porque as pessoas tinham acesso ao que elas não tinham antes. Por outro lado, a gente teve efeitos colaterais como esse que é mostrado pelo fotógrafo o Greg Siegel, que ele mostra muito as escalas de cada família e como que o consumo, o lixo de cada um era gerado em torno dela. A gente até peço para vocês fazerem um ensaio, depois vocês vão entender por quê, que é entender a lixografia de cada um, né? As marcas que estão mais próximos, os tipos de consumo, família com filho, sem filho. O Sérgio estava me contando que tem um filho adolescente, se muda o comportamento para quem tem criança ou não. Então, isso é importante a gente entender que essas decisões que a gente tomou na sociedade para uma sociedade industrial impactou a gente numa escala individual nessa magnitude. E agora a gente está tomando noção dessa escala dentro da escala coletiva, o impacto em pequenas comunidades, no oceano, na terra, de uma forma geral. O que pouco ainda se fala é essa escala aqui, ó, planetária. Cada pontinho desse aqui é o lixo que a gente está acumulando para fora da Terra, enquanto planeta. É um hábito que a gente tomou com esse processo de industrialização, e não é o problema só da indústria, mas
a forma da gente não pensar de uma forma diferente. E isso acabou discutindo muito sobre o pensamento da linearidade e o pensamento da circularidade das coisas. Eu gosto de pensar muito nessa ótica, conversando com vários amigos, às vezes até com o Chiquinho, eu vou chamar de Chiquinho porque é amigo meu, por uma grande ótica do seguinte, né? Comenta-se muito que até pelo sistema de crença que a gente acredita que, alguns acreditam que nasça, cresça e morra, a gente não pensa sobre o que vai vir depois, né? E para algumas culturas que elas acreditam que ela nasça, cresça, morra e reencarne, só para vocês terem uma ideia, a relação com a Terra, a relação com o meio muda. E o fato da gente ter origens diferentes, né, ontologias diferentes da forma de enxergar algumas coisas e pensar de forma diferente, fazem com que nós enxergamos a vida numa certa linearidade, do tipo, deixa eu usar tudo, né, como se não houvesse amanhã, e outros assim, não, como eu vou voltar amanhã, então é melhor eu cuidar disso, essa relação com o uso, com a terra e com a sustentação. Se a gente imaginar o débito para as próximas gerações, né, a gente começa a entender um pouco mais por que a Greta virou esse grande símbolo dessa discussão sobre o impacto econômico e o quanto que a gente vai impactar e devemos impactar muito as próximas gerações. E a gente já também recebeu das outras gerações anteriores, como uma herança cultural, esse desdobramento. Quando foi falado de economia circular, que eu acho que já não deva ser tão novo para todos e todas que estão aqui, mas a gente tomou um cuidado e discutir assim, né, o uso da linearidade do recurso no sentido de extração e produção, o uso e o descarte, sendo que pouco a gente trabalhava no conceito de renovação, de reuso. Quando a gente começa a discutir dentro da economia circular, é como se o descarte ele não tivesse que fazer parte mais disso, e isso força novos questionamentos. Uma vez que a gente muda o paradigma, ele começa a estimular novos tipos de formas de pensar, novos tipos, e consigo já novos tipos de tecnologia, novas formas de condução, né? Naquela ótica do tipo, mudo a filosofia, mudo o conceito, mudo métodos, mudo tecnologias e ferramentas. Então, a grande discussão que vem se discutindo sobre a economia circular são desses diversos layers e níveis de abstrações que a gente tem para poder trabalhar nesse contexto. Isso vem pegando em várias esferas a ponto de agora, óbvio, ainda puxado com a pandemia e todos os efeitos que tem, o World Economic Forum já havia discutindo sobre o efeito de uma economia da circularidade. Agora, com a movimentação ainda da economia americana, já discutindo uma economia de baixo carbono, que também está associado com esse tipo de discussão, ela abre uma brecha e abre uma agenda, seja porque os investidores começam a questionar isso dentro da sigla do ESG, né, do Environment, Social e Governance, seja por meio dos próprios governantes que começam a discutir isso e por meio da própria reflexão de diversos níveis da indústria, das pessoas. E o que a gente vai trazer para vocês muito hoje aqui dentro dessa economia da circularidade, desse questionamento do cultivar materiais, passa por, se vamos discutir uma nova lógica econômica, vamos passar também por uma nova lógica da materialidade ou imaterialidade para alguns. Pensando que essa forma de olhar, ela redesenha alguns frames aqui, que já é coberta aqui, por exemplo, pela Ellen MacArthur Foundation, que ela traz uma reflexão sobre esse equilíbrio do uso. Eu acho válido contar que esse frame, ele ainda não cobre o eixo social, que é bem discutido agora no grupo, inclusive isso provavelmente deve ter um update, uma atualização futuramente, porque aqui a gente está usando muito mais enquanto materialidade e não só como envolvimento de pessoas, equilíbrio e sustentação também do lado social. Da nossa parte, a gente vai trazer para vocês 3 projetos dentro de uma envergadura que olha o indivíduo enquanto responsabilidade individual de cada um nesse cultivo e nesse fomento do pensar dessa nova economia, de um coletivo, né, que envolve uma comunidade, uma sociedade, uma comunidade, e a sociedade de uma forma geral, que é uma reflexão dos impactos disso hoje e amanhã. Eu não estou tendo visual de vocês aqui, a gente fica naquela situação, parece que está na televisão. Eu vou falando, olhando para a câmera aqui.
Chiquinho, você fica sempre à vontade aí para poder colocar seus pontos. A gente acabou colocando, de uma certa forma, 3 grandes projetos que a gente quer mostrar para vocês que a gente vem trabalhando, só para mostrar que isso é consistente enquanto essa rede de pessoas que a gente vem trabalhando. E a gente abre aqui com o primeiro projeto chamado Lixo Invisível, que foi feito aí com o Instituto Europeu de Design e com a Siminetics, nesse processo de cultivar novas ideias, de cultivar um novo olhar. Lembrando que a gente vai tratar cultivar desde a etimologia da palavra até, de fato, o cultivo de materiais, aí, biomateriais. Dentro desse processo do lixo invisível, a gente acabou discutindo muito de uma ótica, por causa do período da pandemia, a gente começou a ter uma percepção de quanto que o lixo que estava no circuito, né, para quem trabalhava em escritório, ia para cá e para lá, a gente consumia ao longo do percurso, e aí ia deixando as coisas ao redor. Eu vi uma palestra esses tempos atrás, palestra não, no vídeo Descartes, um documentário, o Ailton Krenak, ele faz uma fala que é muito interessante. Ele fala que ele vai para o Amazonas e ele leva lá a pasta dele, um sabonete e tal, e aí ele falou que ele voltando para o Amazonas para poder ir lá discutir com o pessoal, quando ele vê isso, ele tem um mal-estar, porque na hora que ele acabou a pasta dele, ou que ele teve que usar o sabonete, ele não sabia o que fazer com a embalagem. E ele falou, ele guardou no bolso dele para descartar na casa dele, na terra dele, né? E o mais interessante é que ele começou a discutir o quanto que ao nosso circular, né, o nomadismo, a gente vai viajando, discutindo, a gente vai usando coisas e vai deixando coisas em outros territórios. E é muito interessante porque o lixo, durante o processo de pandemia e de lockdown, as pessoas começaram a trazer o lixo para dentro da casa. E aquilo que era invisível, né, aos olhos, porque a gente ia deixando no restaurante, deixando no escritório, começou a ver todo dia na nossa casa, a gente vê o volume de coisas que a gente vem consumindo até agora. E aí o projeto, ele foi um projeto que a gente resolveu fazer por meio do Instagram, que é dar visibilidade a esse tipo de discussão. A gente acabou montando uma rede social para estimular um debate sobre o lixo no uso do dia a dia, né, enquanto consumidores. Qual que seria o papel do consumidor nessa cadeia que a gente vem discutindo, que já passa por empresas, já passa por governos, mas qual que seria o papel desses consumidores? E aí a gente optou em fazer um trabalho no último trimestre, que era um trabalho de 1 hora de live, do jeito que nós estamos fazendo aqui de conscientização, e 2 horas de debate do que foi discutido com a live, o que a gente poderia fazer de prático. Isso durou um período de 2 meses, 3 meses, e durante esse projeto a gente começou a ir populando as nossas redes sociais com tudo que envolvia esse processo do lixo no nosso dia a dia. Eu chamo a atenção para um quadro que tem aqui no meio, que mostra o Data Waste, né, que é uma lixografia. Teve pessoas que começaram a fazer os dados e computar usando o Data Analytics para entender o tipo de material ou o tipo de descarte que a gente estava fazendo. O legal de fazer isso digitalmente é que a gente teve condição de trazer pessoas para debater como Paris estava fazendo isso, como Barcelona estava fazendo isso, como Helsinki estava lidando com isso, como cidades do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul do país estavam fazendo isso. A gente conseguiu promover isso de uma forma muito aberta, que está disponível para que vocês possam dar uma olhada aí no Instagram, e está lá até agora. Durante esse processo, a gente começou a discutir o imaginário do lixo na nossa vida, e não só criar esse conteúdo digital, mas criar entender um pouco dessa ontologia que o lixo faz parte da nossa vida e entender os efeitos disso, tipo o lixo imaginário, a dificuldade de lidar com o tratamento dentro de tecnologias que a gente chamava do lar doméstico, né, o homemade, como trabalhar com essa transformação. Uma das maiores discussões das famílias era o volume, né? Como que eu guardo o lixo? Como que eu trabalho com o lixo de uma outra forma? E aí a gente começou a discutir um pouco sobre essa relação das famílias com biomateriais, materialidade, materioteca. Só para vocês terem uma ideia, durante esse processo eu comecei a organizar alguns materiais, só do fato de catalogar esses materiais em condomínios ou em casa, algumas pessoas já olhavam materiais como uso. Artistas, que eu tenho um circuito de amigos de artistas, vinham, olhavam e falavam, putz, eu acho que eu vou usar isso aqui para trabalhar. Só a forma de organizar já mudava um pouco lidar com esse tipo de coisa. Durante esse processo, a gente estimulou que todo mundo que estivesse guardando o seu lixo trouxesse para um laboratório. Isso aqui foi num período que estava
podia fazer alguns encontros, tá, pessoal? A gente não rompeu nenhuma ordem, assim, no sentido de proteção sanitária, e a gente começou a discutir, por exemplo, o uso de embalagem como de leite, e como isso poderia ser feito, uma readaptação para virar luminária, para virar uma outra aplicação. O duro é que, por mais que a gente fizesse isso, uma coisa levava a outra, gerava os microplásticos. E aí, como lidar com os microplásticos? A gente descobriu uma outra coisa. O fato da gente querer fazer uma luminária com um determinado leite, será que a gente ia consumir um leite de uma única marca só para poder ter o acabamento que a gente queria, ou usar aquilo que a gente tinha em nossas casas? Isso foram várias discussões que trouxeram várias ideias, desde pensar projetos para a educação de criança, brinquedos usando lixo. E aí, de uma forma geral, veio muitas ideias e a gente acabou vendo que era tanta ideia boa que a gente, pela primeira vez, a gente começou a pensar como o lixo como um material a ser reutilizado, né? E até a desconstrução desse lixo, a gente criou um projeto que entrou agora na benfeitoria, a gente deve trabalhar a comunicação dele o ano que vem, voltado, chamado para um livro de receita, um cookbook, de como que você pode ter receitas para cozinhar o lixo da sua casa. Então, fazendo um paralelo sobre o cultivo, o que a gente usou muito aqui era como trabalhar o imaginário das pessoas para que o lixo fosse um material plantado e que a gente pudesse utilizar dentro de uma escala onde a gente pudesse fazer transformação em casa. Nesse período aqui, para vocês terem ideia, minha filha estava com uma ideia porque ela está agora sendo tocada pelo Harry Potter, pela idade dela, e ela queria uma varinha, ela ouvindo essas discussões que a gente estava fazendo, ela começou a pegar material em casa e fazer a própria varinha dela, fazer algumas coisas. Ela já tem o hábito de fazer algumas coisas desse tipo, mas foi muito interessante esse processo. Só mostrar um áudio aqui para vocês, que eu acho que vai cortar, porque foi um exemplo. Essa foi um tipo de instalação que a gente estava discutindo de como usar para o lixo invisível, envolveu-se aí para pensar num problema sistêmico. Hoje a gente deve ter mais de 600 pessoas já na rede, onde todas puderam participar. Então, discutir sistemicamente o problema foi uma forma de cultivar isso também no lixo invisível. Eu trouxe esse cultivar dentro da esfera individual, porque a gente entende aqui como projeto, como falamos para vocês, diversas esferas que deveriam ser atacadas para que as pessoas também soubessem valorizar projetos ao qual a materialidade mude. Então, assim, você precisa trabalhar o consumidor final, você precisa trabalhar a cadeia, a produção, o uso, o reuso, para que isso seja um pouco mais sistêmico na sociedade. Chiquinho, você quer contar a história para a gente aí da Maceió, por favor? Vamos lá, vai ser um prazer. Vou falar do projeto Maceió Inclusiva. Eu estou desenvolvendo um trabalho para a FAO, que envolve economia circular e projetos em aquicultura e pesca. E aí, nesse trabalho de pesquisa, recentemente eu descobri esse projeto, que é um projeto muito bacana, maravilhoso, e que eu acho que ele vai explorar exatamente esses dois temas da apresentação de hoje, biomateriais e economia circular. Próximo. Um item importante, esse projeto ele é patrocinado pelo BID, pelo Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, IABS, e pela Prefeitura de Maceió, tá? Então, é importante dizer que tem aí o apoio da Prefeitura, tem o apoio de um instituto que foi atrás de uma universidade de Madrid para poder fazer todo um desenvolvimento de um produto, né? E o BID também patrocinando, apoiando esse tipo de trabalho. Então, acho que vale esse reforço aí. Próximo, Anderson, por favor. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido com o sururu, com a casca do sururu. Sururu é esse molusco aí que vocês estão vendo, talvez aí uma boa parte da gente aí que, de repente, já viajou para o Nordeste, né, comeu ali uma comida típica, né, frutos do mar, tem muitos pratos que tem o sururu como um dos ingredientes, ou até como ingrediente principal, e aí o que a gente consome é exatamente essa parte interna, né, essa carne, e desse processo de tirar a carne da concha, você tem um resíduo, que é essa concha do sururu. Então, essa atividade ela é desenvolvida na maior parte das vezes por pessoas
famílias carentes, em vulnerabilidade, né, que tem da pesca e também da aquicultura, né, uma atividade principal, mas que, para quem já conhece um pouco essa realidade, sabe que como é duro, né, você viver esse tipo de extrativismo, um pouquinho de cultivo, né, onde é um produto que tem um valor agregado interessante, porém, realmente, assim, não valoriza exatamente, né, toda essa riqueza que tem esse produto. E esse produto, quando você tira essa carne da concha, você tem, então, esse resíduo, e por dia, isso é uma média, você gera quase 5 toneladas de casca por dia. E essa casca, até então, era jogado fora, era simplesmente descartado, em alguns casos, no próprio meio ambiente, no ambiente que os pescadores moram, e, em alguns casos, ia para aterro sanitário. Tá? Próximo. Então, esse é o cenário que a gente encontra, né, dentro de uma comunidade que vive da pesca, um cenário, assim, de certa precariedade. Você vê ali, naquela primeira imagem ali do lado esquerdo, né, essa pilha de sururu, né, sendo descartado de qualquer forma, junto com lixo, junto com plástico, junto com papelão, enfim, né, degradando o meio ambiente. Então, o IABS, ele desenvolveu junto com o BID esse estudo, né, esse trabalho de pegar esse recurso, pegar essa concha e transformar numa matéria-prima para algum produto comercial. Próximo. Então, o que eles fizeram, né? Eles primeiro fizeram uma parceria, então, com a comunidade, né? Fizeram um trabalho de conscientização, falaram para eles colaborarem com a coleta dessa casca do sururu, tá? Levar isso para um entreposto. Dentro desse entreposto foi desenvolvido todo um processo para poder limpar essa casca, para poder fazer uma secagem da casca, triturar essa casca, e essa casca, ela virou uma espécie de uma areia, como se fosse uma areia, né? E essa matéria-prima, ela entrou dentro de um produto chamado cobogó, que é como se fosse uma cerâmica, né? Nessa imagem aqui, vocês podem visualizar um pouco esse tipo de azulejo, né? Parece um azulejo. Você está falando de qual essa imagem aqui? Essa imagem aqui de cima, do cobogó, né? Assim como também é possível produzir tijolo, pode ser utilizado, esse material triturado, ele pode ser utilizado, inclusive, como textura para tintas, que dá um acabamento super bonito. Então, foi elaborado, né, foi estudado, foi pesquisado e gerou uma tecnologia para gerar esse material, que foi inserido em alguns produtos. Esse produto, ele teve a participação do Marcelo Rosenbaum, que fez todo um trabalho de estética, de design desse material. E esse material, ele foi para os Estados Unidos. Uma empresa americana, né, chamada Farm, ela fez ali uma espécie de uma parede com um cobogó. Isso gerou uma repercussão maravilhosa. A Porto Belo viu esse tipo de escultura, enfim, de material, se interessou e começou uma conversa. E hoje esse material, esse cobogó, ele é um produto comercializável, é um produto aí que já está no mercado para quem quiser comprar, né? Então, esse tipo de processo fez com que toda a comunidade, né, valorizasse o material, essa casca que era jogada ao meio ambiente, né? Eles também, por meio dessa parceria com a prefeitura e com o BID, a remuneração dos pescadores foi por uma moeda, né, por uma moeda chamada sururote, que é como se fosse enfim, um dinheiro que é para que todos pudessem ser minimamente remunerados nesse trabalho, e esse sururote, ele é aceito por alguns mercados locais, ou seja, esse dinheiro, né, ele fica na comunidade, ele fica ali, né, dentro de uma rede, né, de mercados, enfim, de comércios,
da comunidade, ou seja, é um recurso que fica ali internamente. E a venda desse cobogó, né, o recurso, o lucro dessa venda desse produto fica, né, num instituto que vai gerar novos projetos para que tenha recursos para tocar outras iniciativas. Então, eu acho que aí, nesse caso, fica claro, né, todo um trabalho de economia circular, é um trabalho de biomateriais também, né, porque você está gerando um produto muito bonito, esteticamente muito bonito, e que você, nesse caso, o que eles fizeram? Eles tiraram a areia da composição desse cobogó e colocaram a casca, essa casca triturada do sururu, né, no lugar da areia, e deu essa estética maravilhosa. Próximo slide. Aqui mostra um pouquinho as fotos, né, de todo esse processo, desde a coleta da casca, o beneficiamento dessa casca, a limpeza, a trituração, a secagem. Então, aqui vocês podem verificar, né, o aspecto final desse material antes de ele ser transformado no cobogó. E aqui está um exemplo, né, alguns exemplos. Aqui vocês podem ver o cobogó com mais detalhes, né, o que é o cobogó, e uma parede, enfim, né, como que ele pode ser utilizado em algumas construções. Próximo. A gente tomou a liberdade de mostrar para vocês esse segundo projeto, porque a gente falava assim, se um primeiro projeto ele tinha uma ideia de trabalhar esse cuidado com o indivíduo dentro do seu átomo social, da sua casa, o segundo, ele tinha para mostrar esse projeto dentro de um contexto de comunidade. O que a gente vai discutir agora, dentro do Cotton Candy Project, que ele, na verdade, é um selo, né, que a gente está desenvolvendo com esse projeto da Evolve, é um projeto que a gente entende que ele iria para um outro lugar, ao qual a gente está olhando um contexto mais aberto, socialmente falando, dentro de uma lógica de materiais, biomateriais e compósitos. Então, eu vou abrindo aqui, o Chiquinho vai falar um pouco da Evolve e a gente volta a falar um pouco sobre a aplicação de materiais aí. Vamos lá. Então, a Evolve, ela trabalha com soluções de economia circular, transformando resíduos orgânicos em produtos de valor agregado. Então, a gente tem duas linhas principais, que é a Waste to Ingredients, que é a transformação desse resíduo em ingredientes. Então, por exemplo, transformar o resíduo do pescado em colágeno, em concentrado proteico, em farinha e óleo de peixe, enfim, né? Você tem várias possibilidades de agregação de valor. E o Waste to Energy, que é a produção, a transformação de um resíduo orgânico em biocombustível. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de pegar um lodo de uma estação de tratamento de efluentes, né? Um lodo que você tem ali, que é um material extremamente difícil de você destinar, né? Um material muito úmido, um material que tem até compostos perigosos, enfim, né? Não é qualquer aterro que aceita esse tipo de material, e você consegue, através do processo de Waste to Energy, transformar isso em biocombustível. O biocombustível, quando eu falo em biocombustível, é biogás, estou falando em biochar, né, e também em um bioóleo, tá, com poder calorífico, que é uma forma de você mensurar a qualidade desses materiais com PCI e PCS e PCI muito alto. Próximo. Bom, aqui a gente tem esse slogan, né, que a gente utiliza muito nas nossas apresentações, riqueza que vem do lixo. Então, a gente, como o Anderson falou muito bem, né, esse novo olhar para esse resíduo, né, em vez de ser um descarte, a gente tem sempre essa coisa de tentar trabalhar como se fosse uma matéria-prima, principalmente na cadeia dos resíduos orgânicos, onde a gente sabe que o RSU, o resíduo sólido urbano, 50%, 60% do resíduo domiciliar é composto por matéria orgânica. Então, a gente viu que tinha aí algumas áreas de oportunidade em cima desse tipo de material, né? Enfim, a gente sabe que para a cadeia do plástico, papelão, metal, para o alumínio, a gente já tem uma tecnologia já estabelecida, já tem cadeias prontas,
mas para o orgânico a gente muitas vezes acaba sempre recorrendo, quando muito bem manejado, para uma compostagem, né? E muitas vezes a compostagem ela tem essa importância do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de agregação de valor, ela fica um pouquinho a desejar. Então, a gente, dentro desse conceito, a Evolve começou a imaginar outros cenários, quer dizer, começou a pensar fora da caixinha, ou seja, não ficar só naquela zona de conforto, no que seria o processo mais convencional, a gente começou a buscar outras alternativas. Próximo. E aí, Anderson, pode falar. Não, eu quero falar assim, que a grande discussão que a gente teve também nesse processo da Evolve era assim, uma coisa era tratar o lixo, uma vez já utilizado, e a outra discussão era já começar a projetar coisas que vêm dentro de um pensamento que já vem dialogando com a natureza. Em diversos lugares, quando a gente está falando com alguns clientes, no caso aí, eu falando pela Siminetics, há uma dificuldade, às vezes, para a área de produção, a área de materiais, a área de P&D, de entender o circuito do material como um todo e já discutindo do tipo, na sua origem, o quanto isso já deveria ser dialogado com materiais naturais ou biomateriais, né? Hoje a gente vê, eu gosto de falar um pouco, assim, quando você pensa num setor automotivo, o quanto que a gente discute muito pouco hoje estruturas de banco que daria para trabalhar já com materiais de coco, né, fibras de coco. Então, assim, são discussões que a gente vê dessa riqueza que vem do lixo e da riqueza que vem da natureza. Vocês têm alguma coisa para complementar, Ishki? Não, acho que só para complementar, a natureza, quando a gente fala natureza, não é só uma biomassa, por exemplo, mas nesse caso específico do cotton candy, a gente está falando de um fungo, né, a gente está falando de microbiologia, a gente está utilizando né, esses micro-organismos que a gente já, inclusive, já utiliza isso no nosso dia a dia, e só que para fazer esse biomaterial que a gente vai apresentar para vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui, só para vocês saberem, o Grupo Solvay ele já adotou a política de aumentar o percentual de faturamento com produtos que sejam recicláveis. E acho que a direção é que tenham fontes também renováveis, né? Então, acho que as coisas já estão conversando entre as organizações. Mas eu também aproveito essa pausa para avisar vocês que a gente já correu 37 minutos, tem mais 23 minutos adiante, por favor. Tá bom. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Como a gente quer privilegiar um papo com vocês e ter algumas perguntas, eu já vou direcionar esse vídeo para um trecho que a gente já vai mostrando um pouco sobre o Design with Nature, né? Como trabalhar o pensamento. Aqui, design não é só a área do design enquanto estudo, mas o projetar mesmo, de uma forma mais ampla, né? Desde do material, da engenharia, da estética, da forma, e tudo que vem passando aí do processo de uma forma geral. Aqui, para que a gente possa ganhar tempo de perguntas lá. To get from basically raw ingredients to this. This panel here grows for 4 days. And what day is this? This is day 4, so this is ready to go to our press. So what the press is going to do is that it's going to consolidate or squish this material down to a thickness that could be used in the furniture industry. It's removing any of the remaining water, it's killing the fungus, but it's also increasing the stiffness exponentially. So it's increasing it to a range where you would see traditional wood products. This takes about 10 minutes to press and remove all the water and to set the mycelium so it maintains the shape that we're looking for. And at the end of that 10 minutes, we're left with something like this? That's right, yeah. So what we have here is a rigid board material. Yeah. And this is used as a chair back. And as far as cost is concerned, how does something like this compare to, say, plywood? So right now, this is actually being sold at a slightly lower price point than traditional plywood products. So far, Ecovative has been able to make chairs and packaging materials from its renewable mix of plant waste and mushroom roots. But the company sees this as only the beginning to what you can do with fungus. Mycelium is a naturally occurring polymer, and we think most of the best applications for this platform are when we're replacing other synthetically derived polymers. We only have one planet.
If we're going to continue to grow and prosper as a people, it means that we can't be reliant upon materials that can't be upcycled or reused in the future. Eu acabei cortando um material aqui que já mostra o cultivo do fungo, para a gente poder ganhar um pouco mais tempo, mas basicamente o trabalho, ele envolve o cultivo, né, do próprio fungo e o desperdício, às vezes, de áreas agrícolas, que não sabem o que fazer com descarte, por exemplo, com descarte de cana-de-açúcar, por exemplo, fibras, igual a do coco, a gente estava discutindo, e como que a fusão do fungo com o micélio, ele, dentro de uma modelagem, ele permite novas variações. E aí, tem uma discussão, vocês querem falar, Chiquinho, do fungo especificamente? Rapidamente, para a parte mais interessante, né, só para dizer que esse fungo que a gente trabalha nesse processo de... o fungo, na verdade, ele vai substituir a cola, tá? Esse é um dado interessante. Ele, além de... Claro, ele vai atuar um pouco naquele processo da degradação, mas ele vai fazer um papel de selar todo aquele material, que é um material de origem orgânica. Você pode utilizar palha de milho, pode utilizar, no caso do Brasil, a gente está utilizando o bagaço de cana. Então, o micélio faz com que você tenha essa cola natural, ele consegue aglomerar esses materiais e gerar um material rígido. Então, é um material de ocorrência, é um fungo de ocorrência natural, ou seja, não tem nenhuma modificação genética, então não tem perigo nenhum para o meio ambiente ou para o usuário. Próximo. Bom, a gente começou a usar, vendo esse tipo de pesquisa, a gente traz um vídeo para mostrar para vocês, para ilustrar já linhas de pesquisa que estão mais avançadas. Mas dentro desse processo com a Evolve, a gente começou a imaginar o que poderia ser feito, então, as variações que um uso e uma modelagem do fungo, mais um material, mais um compósito natural ou compósito com outros tipos de material, né? Pegando material biológico aí e trabalhando ele com outras estruturas, o que era possível fazer? A gente começou a discutir sobre o uso dele já em embalagem, a discussão dele sobre materiais de decoração, ele sendo aplicado agora dentro de uma tecnologia de produção aditiva, né, como construção civil, a discussão na própria indústria da moda, que também tem como explorar isso de formas diferentes, e aí foi variando para mobiliário, para discussão sobre decoração, sobre estética e sobre até mesmo como estrutura para suporte de alimentação, de uma forma geral. Dentro desse processo, essa equipe, né, da Evolve com parceiros aí, acabou mexendo muito nessa discussão, para a gente poder ver assim, como que seria fazer isso dentro do contexto brasileiro, com todas as dificuldades que tinham e com todos os desafios que encontravam, e a gente começou a investir nesse processo de desenvolvimento de trabalhos com biotecnologia e também de compósito usando o Mycelium para cá. Você quer falar um pouquinho aí, Chico? Sim, só para explicar um pouquinho a nossa trajetória nesse trabalho do projeto Cotton Candy. Então, o primeiro passo foi definir qual é a matéria-prima básica principal que a gente ia utilizar, e aí a gente testou aí alguns resíduos da agricultura, e alguns não deram certo. Aí, com a palha, com o bagaço de cana triturado, a gente conseguiu já ter um processo muito similar ao que vocês viram no vídeo, tá? Então, a gente utilizou aqui no Brasil o bagaço de cana. Depois a gente entrou numa segunda etapa, que é selecionar o fungo. Qual o fungo que a gente vai utilizar, que vai se adaptar e que vai ter essa capacidade de gerar essa cola natural desses materiais. Aí, de novo, né, tentativas e acertos e erros, e aí a gente chegou, sim, num fungo, né, de ocorrência natural. A gente conseguiu isolar esse fungo, conseguiu produzir o inóculo, aí a gente inocula esse fungo nesse material, né, nessa matriz orgânica. Então, um exemplo aqui, a gente colocou dentro de um plástico, né, como se fosse um Tupperware, e aí vocês conseguem verificar, né, como que essa massa branca, que é o fungo, né, que são os micélios, ela vai entrando, né, faz um trabalho
assim, fantástico, né, de pegar toda aquela partícula e gerar todo um adesivo natural nisso, chegando nessa placa que está ali debaixo do obstáculo 4, né, que já é um material já totalmente colonizado, estabilizado, no sentido de você já ter uma condição física, né, de tocar no material, né, já tem uma textura típica, característica, né, e aqui você vê essa imagem, você vê essa coloração branca, é o fungo ativo. Na foto de cima, a gente fez um teste, que foi prensar, como vocês viram ali, aquela prensa, né, mecânica e tudo mais. A gente fez, na verdade, uma prensa em casa com ferro, né? Uma coisa bem doméstica, só para a gente entender se a gente poderia chegar num produto mais estável, né? E a gente chega, assim, num material que ele fica, obviamente, muito mais compactado, o material ele já perde uma certa umidade e ele fica mais resistente. Então, a gente colocou aí 5 caminhos, 5 etapas importantes desse trabalho, e a gente praticamente já cumpriu toda a etapa que envolveria, digamos assim, a parte da biotecnologia, a parte microbiológica do processo. E agora a gente está entrando exatamente nas fases 4 e 5, que é onde a gente vai querer fazer todos os testes físicos, né, a parte de aplicação, o que a gente pode desenvolver com esse tipo de material, né, vai fazer embalagem, vai fazer materiais decorativos, enfim, aí é uma discussão interminável. E, obviamente, também fazer um estudo de mercado, que seria a etapa 5. O lado interessante agora, para quem já participou de pesquisa e desenvolvimento, né, para falar que uma startup está fazendo isso, a gente está falando de trafegar dentro do TLR, né, o Technology Readiness Level, assim, é muito complicado. Geralmente, startup trabalha mais para frente, quando a tecnologia está pronta, ainda mais essas tecnologias, startups que estão trabalhando em tecnologias de comunicação e tal, digital. Quando a gente fala de uma startup dentro da linha de biotecnologia, de hard science, a gente tem todo um processo que é feito, que é muito mais moroso, assim, e até de investimento, de trabalho para as pessoas poderem fazer. Agora, justamente essa fase que envolve uma escala de 4 e 5, só para vocês terem ideia, as discussões que a gente começa a lidar com biomateriais é um pouco diferente de material estático, né? O que a gente chamou de, no modelo material biológico, é o material inertizado. A gente sabe como trabalhar com materiais inertizados, uma placa, uma chapa, uma estrutura. Agora, quando você começa a trabalhar com material que, ora, ele está vivo e, ora, você pode inertizar esse material, ele começa a ter dinâmicas diferentes. E isso para o design, isso para a engenharia, ele começa a ter um outro tipo de produção. Tem uma lógica agora que quem já se formou em engenharia, não sei aqui de algumas pessoas em arquitetura, a gente nunca estudou metamecânica, né? A mecânica da própria mecânica. Então, essa discussão, ela abre agora para um novo tipo de horizonte de pesquisa. Para outro trabalho que a gente vem falando também, os paradigmas que eram de manufatura subtrativa, que a gente trabalhava muito, para manufatura aditiva, quando a gente trabalha aí com impressão 3D ou com moldagem de material nesse modelo de ir colocando matéria. Então, isso são discussões ainda que abrem para outros universos, não só de materialidade, mas também de conformação, de produção, e a gente já sabe que, assim, uma vez usado esse material, a qualquer momento que for, entre aspas, descartado na natureza, ele segue o ciclo natural. Então, assim, a composição desse material com outros materiais para criar compósitos, ele também passa por um estudo que a gente tem que fazer agora, e é aí que a gente vem discutindo e vem trazendo essa como etapas de solução e trabalho. A gente está sempre aberto, aí também eu sei que vocês aqui são todos aí pesquisadores, estão trabalhando em empresas, discutindo de uma forma geral, o quanto que a gente está aberto aí para discutir com outras parceiras de como evoluir com esse tipo de trabalho, assim, é de muito orgulho, assim, da gente estar fazendo isso dentro do território brasileiro e fazendo alternativas que a gente vê, assim, que o Brasil, ele é uma potência mesmo para trabalhar com biotecnologia por toda a história que a gente tem e pelo território, é uma vocação territorial que nós temos e que a gente deveria prestar um pouco de atenção nisso, né? Já tem essa vocação dentro da agricultura, seria muito interessante puxar isso para biotecnologia como uma ênfase e uma vocação nacional. Bom, basicamente, a gente deixou esse tempo, a gente correu aqui para fazer uma amarração para vocês, contando um pouco sobre economia circular, enquanto esse uso dessa economia e entendendo que ela tem diversos layers, né, ou diversas
esferas para ser trabalhado, enquanto conscientização do consumidor, conscientização daquilo que o consumidor compra e faz, dos próprios, da comunidade, enquanto um sistema de descarte, sistema do lixo, sistema do consumo, e o sistema do próprio valorização da materialidade, né, o que é status, o que não é, e depois você tem ainda um outro projeto que mostra isso dentro de um sistema social, que há interesse de governos, de empresa, para que trabalhem um circuito onde há uma sustentação não só do que é descartado, do reuso, aquilo que é muito claro ser falado, mas desde o começo já ser projetado cadeias muito mais sustentáveis, onde as pessoas podem usar os materiais, está na moda, está nisso na discussão de uma forma de consumo, mas que em si ela impactaria menos. Eu vou parar de projetar aqui, porque eu vou perdendo todo o visual com vocês, e eu vou voltar aqui para a gente poder ter um olho aqui, né? Se é que dá para dizer um olho no olho aqui durante essa apresentação, para ouvir as perguntas e o questionamento. Muito bem, Anderson e Francisco, muito obrigado pela apresentação. Eu vou tomar a liberdade de começar com a minha pergunta. E, na verdade, a minha pergunta ela demanda uma pequena explicação, né? Então, no mundo dos materiais avançados, então, no universo da SAMP, a gente vê o assunto reciclagem que vocês abordaram de duas maneiras, né? A primeira é a tecnologia que vocês usaram de decomposição do material orgânico, essa biotecnologia, ela poderia ser aplicada a material inorgânico. Então, um exemplo prático que a gente tem, a indústria de pás eólicas, ela sabe que depois de determinados anos, essas pás são tiradas das turbinas eólicas e vão para aterros sanitários, e todo mundo está buscando aí uma solução para decompor isso, ou para transformar isso em algum outro produto. Então, perdão, a primeira pergunta é, da tecnologia que vocês exploraram, tem alguma oportunidade por aí? Posso responder, Anderson? Fica à vontade. Sim, Sérgio. Como vocês viram, a gente usa uma matéria-prima principal, que é de origem orgânica, no caso, o bagaço de cana, e dentro dessa composição, a gente pode colocar, por exemplo, alguns materiais inorgânicos. Assim como foi visto ali, né, naquela placa, naquele tijolo branco, né, você tem ali, você pode trabalhar texturas, você pode trabalhar resistência, você pode trabalhar questão de permeabilidade, você pode trabalhar vários fatores físicos ali, colocando ou tirando alguns elementos. Então, por exemplo, né, como você falou das pás eólicas, isso pode, né, se triturado, deixando dentro de uma granulometria, esterilizando esse material, ele pode entrar nessa composição e ele pode ser integrado dentro de uma peça, por exemplo. Então, sim, existe essa possibilidade. Ok, obrigado. Esse é um lado da pergunta. O outro lado da pergunta no nosso mundo, em especial no mundo da indústria aeroespacial, automotiva e de óleo e gás, quando a gente faz a homologação de um material, a gente parte do princípio da consistência da qualidade através da cadeia. Então, seria importante que vocês tivessem bem definido qual é a origem do material que vai ser trabalhado para chegar no produto final. No caso que vocês apresentaram, o último caso, eu entendo que é a cana-de-açúcar, né? O bagaço da cana-de-açúcar, que é um material, sabe? E aí você tem todo o desafio de organizar essa cadeia para coletar esse bagaço de uma maneira consistente para te dar matéria-prima em volume para uma produção continuada. Então, a minha pergunta aí é a seguinte, qual é o grau de variação da qualidade do bagaço da cana-de-açúcar e como isso pode afetar a qualidade do teu produto final? Olha, Sérgio, é claro que a gente não pode tratar o bagaço de cana-de-açúcar como se fosse um material inerte, ou seja, que ele não sofra variações. Claro que, dependendo do tipo de cultivo, do brix da cana-de-açúcar, né, como que ele foi cultivado, possivelmente você vai ter algumas variações. Mas esse processo, na hora que você faz esse processo de transformação, a gente tem algumas etapas importantes, que é você
praticamente homogeneizar esse material. Você vai criar, vai ter praticamente assim um material estável, assim, totalmente seguro no sentido de ter pouquíssimas variações. Ele vai ter uma granulometria específica, ele vai ter uma umidade específica. É bom dizer também que esse material ele vai passar por um processo de esterilização, ou seja, ele é um material que, por mais que na produção agrícola tenha ali, e no processo industrial, né, da extração do açúcar, enfim, do caldo, né, produção de açúcar, álcool, etc., você vai ter, sim, um produto muito regular e com pouquíssimas variações que não vão interferir nesse processo industrial já da transformação, por exemplo, numa placa similar ao de um isopor, como a gente viu ali em alguns casos. Então, eu sei que existe sim essa preocupação por se tratar de material orgânico, mas nesses processos anteriores de trabalho dessa matéria-prima, a gente praticamente elimina 99% desses problemas. Eu ia fazer um comentário também que é importante assim. Sérgio, a nossa formação, eu dificilmente, quando eu trabalhei na área de engenharia mesmo, desenvolvimento de produto. Eu não lembro de ter um biólogo com a gente discutindo, porque a gente estava trabalhando muito com material. A ideia de engenharia de materiais, ela estava sempre voltada para um outro tipo de material no qual eu trabalhava, no setor automotivo, de uma forma geral. Estou falando isso por causa do aeroespacial. Há uma necessidade da gente começar a entender um pouco mais os comportamentos desse tipo de material, porque o que acontece? Eu gosto de fazer um parêntese para vocês, que é você comprar um queijo Minas. Eu não sei se vocês têm hábito de comer queijo Minas, né? O queijo fresco ali, o frescal. Você pode comprar da mesma marca que você compra sempre. Ele tem uma variação, por quê? Porque ele é um componente natural. Então, assim, o pouco de sal, depende da vaca, o quanto que ela... o que ela comeu, quando ela estava pastando, como que era a estrutura, e isso a gente tem que ter uma certa permissividade durante esses estudos, para a gente entender que ele não é um material que tem essa qualidade XYZ e que você tem essas variações, mas são variações que é possível de controlar, como o Chiquinho colocou. Isso, para mim, assim, que estava trabalhando com design, desenvolvendo um trabalho com material, era muito interessante, porque você quer uma repetibilidade como se fosse uma coisa muito mecanizada, e você começa a ver que trabalhar dentro dessa linha mais orgânica, ela tem uma beleza de você ter algumas variações nesse comportamento. Eu estava vendo até enquanto estética, para você ter ideia, materiais de isolamento, para você que teve arquitetos aqui no grupo, cara, cada assinatura de uma casa vai ser única, porque você não vai ter aquele mesma tiragem. Assim. Eu sei que para cerâmica funciona de mesma coisa, para quem já trabalhou, mas você vai descobrindo esse tipo de coisa. Então, você vai fazer um carro, vai fazer um avião, vai fazer... Cara, aquilo é muito específico para aquele lugar e você consegue ter um resultado bem interessante aí sobre isso. É muito legal, ótima resposta. Acho que esse olhar diferente tem que ser desenvolvido pelos arquitetos mesmo. Eles têm que aprender mais sobre as variações possíveis. Acho que primeiro tem que definir as variações, né? Depois tem que educar o público para eles poderem tirar proveito dessa beleza das variações que você mencionou. Tem uma pergunta aqui do Marco que eu não queria deixar de fazer, e possivelmente vai ser a última pergunta de hoje. Ele pergunta o seguinte: ao final do processo de obtenção da placa, o fungo é desativado ou permanece ativo e vivo? Não, ele é desativado. Naquele vídeo, vocês podem verificar, né, que a placa ele pode ser moldado, isso é um detalhe bem interessante, né? Ele pode criar diversas formas, vocês viram ali também através das fotos, né? Esculturas, abajures, materiais que simulam um isopor para proteção, né? Então, você pode moldar da forma que você imaginar. E ele vai criar resistência e rigidez. Então, para isso, alguns moldes, eles passam por um processo de prensa e de secagem. Então, naquela prensa ali, você tem uma determinada pressão, temperatura e tempo, e faz com que você inative o fungo, né? Pela ação da temperatura, você tem uma redução da umidade, ou seja, torna o material extremamente estável. Inclusive, esse vídeo, ele fala um pouquinho assim, como produzir sem usar madeira. Então, a gente está usando esse tipo de material como se fosse
produto similar ao da madeira ou de uma placa de compensado, né? E sem usar qualquer tipo de ingrediente químico, basicamente material orgânico, né? Uma fibra, né? E a microbiologia. Muito legal. Francisco, obrigado. Eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat o link para esse vídeo, para a gente manter isso na gravação. E a outra coisa que eu gostaria de fazer é uma pergunta que eu deixei passar, se vocês estão abertos a parcerias. Essa foi a pergunta do Joaquim Paulo da Silva. Quer responder, Anderson? Eu vou falar, mas você faz o arremate, Chiquinho. Estamos abertos, sim. A gente já vem numa jornada aí, temos alguns, por exemplo, sim, já tem algumas empresas, investidores já de olho conversando conosco, mas ainda a gente entende que para fazer um trabalho desse, agora não estamos chegando numa fase de round, né, de captação e de trabalho em conjunto, que a gente chama de smart money, conhecimento, às vezes, de algum processo que vai vir agregar muito para isso. Estamos abertos à parceria, estamos abertos à discussão, não tem como fazer um processo sistêmico desse daqui se não tiver envolvido com outros parceiros. Muito bem. Obrigado, é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo que o Anderson falou, né? Só complementando, como eu estava falando com você no começo, né, Sérgio? A gente está agora aqui no momento decisivo, né, desse projeto. A gente precisa sim, né, de parcerias. Estamos abertos a isso. A gente realmente quer partir para aquela etapa 4 e 5, que são as etapas que a gente agora realmente vai precisar de um apoio. Mas assim, te diria que de 0 a 100 a gente já percorreu aí 60% aí do percurso, então agora a gente se sente muito mais confortável em abrir essas parcerias. Chiquinho, Sérgio, eu sei que você tem que fechar, vou deixar só um desafio para vocês, tá? É o seguinte, para todos que estão aí, naquele lixo invisível que a gente fez, a gente tomou uma discussão que era você deixar um lixo da sua semana num lugar onde todo mundo da sua casa passe. Eu sei que isso é chocante, tá? Mas vocês vão reparar o quanto que é o impacto disso na natureza, no meio ambiente ou no mar. A gente não tem o hábito, a gente esconde o lixo. Se vocês verem isso com os filhos de vocês vão começar a ter um outro tipo de comportamento. Eu estou falando desse lugar porque eu sei que tem muitos pesquisadores aqui, pesquisadoras e pessoas que trabalham com isso. É muito interessante quando a gente é consumidor, passa a ser consumidor, a gente meio que muda a chavinha na nossa cabeça. Então, é interessante trabalhar esses dois lados para que os projetos, independente seja isso conosco, que a gente está fazendo aqui ou não, para que vocês tenham esse questionamento durante o processo criativo de produção de vocês. É mais uma provocação, tá bom? Excelente, Anderson, muito obrigado. Francisco, muito obrigado. Agradeço a todos os membros da CotoCand que estão e que não estão nesse call. Eu quero dizer para vocês que a SAMP Brasil é o espaço para a gente trabalhar temas importantes para a nossa sociedade, desde que eles resultem em materiais avançados ou novos processos de engenharia. Então, fiquem à vontade para participar dos eventos da SAMP, para fazer o networking da SAMP. Nós temos incentivos para as startups participarem conosco de vários projetos. Entre em contato. Agradeço a participação de cada um que ficou aqui nessa última hora assistindo esse bate-papo e espero revê-los em outra interação em breve. Um abraço a todos e eu dou por encerrado o nosso webinar de hoje. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.